Olá, tudo bem? Livro Libertação, de André Luiz, capítulo 17. Esse capítulo fala sobre assistência fraternal. Então, desde o começo do capítulo, nós estamos acompanhando, a saga da libertação, de Margarida, e com ela tantos outros espíritos precisando de ajuda, Então, André começa assim: no segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação se aureolava de sublime entusiasmo no santuário doméstico que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa se transformou. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Conheciam a crueldade dos ex-companheiros e porque muitos apanigados, protegidos de Gregório, viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel. Gúbio começou por traçar expressivas fronteiras em redor da casa, mantidas dali em diante, sob a responsabilidade dos colaboradores de Sidônio, que o Sidônio nos cedeu por gentileza. Enquanto preparávamos a defensiva, o jovem casal louvava a alegria que retornou aos seus corações. Margarida se sentia leve, bem disposta e rendia graças ao Eterno pelo milagre com que foi contemplada. O esposo formulava 1000 promessas de trabalho espiritual com a alegria de neófito embriagado de sublime esperança. Ou seja, ele reconheceu que existe algo mais do que a vida material e foi atrás de entender e praticar. Porque André diz, como um neófito, quer dizer, como um iniciante, como um aprendiz. De nosso lado, porém, ele continua dizendo, as responsabilidades passaram a crescer, atendendo às determinações de Gúbio. Saldanha se dirigiu ao interior da casa e trouxe, por influência indireta, velha serva encarnada, que limpava os móveis, polia os adornos e abriu as janelas, dando passagem à vasta corrente de ar fresco. O prédio como que se reconciliava com a harmonia. Normalmente, quando a gente não está bem, a gente não cuida da casa, não cuida não se interessa em nada. E quando a gente está bem, a gente areja, a gente limpa com alegria, Então, aqui André está nos dando uma dica, A importância da limpeza material e de arejar o ambiente. Então, quer eu esteja ou não bem, eu devo, em primeiro lugar, cuidar, do meu ambiente, da minha casa corpo e da minha casa material, Eu tenho que ter um ambiente propício para que eu não atraia mais negatividade, tá? Ele continuando, as medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós desapontado e meio aflito. Nosso instrutor
paternalmente lhe recomendou: vai, meu amigo, e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao veneno fluido da cólera. Usa a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Uma das entidades, de horrível semblante, de mãos na cintura, gritou-lhe irreverente: então, o que houve? Traindo o comando? O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. E o outro disse sarcástico: ah, tens agora o direito? Veremos. E tentando se insinuar de maneira direta, clamou: deixe-me entrar. E o ex-perseguidor disse: não posso, a casa segue noutra direção. O interlocutor lançou um olhar de revolta irredutível e indagou estentórico, quer dizer, né? Onde tens a cabeça? No lugar próprio. Por acaso não temes as consequências do gesto impensado? Nada tenho de que me penitenciar. O visitante fez cara de irritação extrema e acrescentou: Gregório saberá. E retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorridos alguns instantes, outros elementos chegaram à entrada, assustadiços e insolentes, com a repetição dos mesmos quadros. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que provinham dali, e naturalmente, atraído por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. Ou seja, Gúbio aproveitou para resgatar não somente quem ele amava como filha, né? Mas também quem quisesse ser resgatado. Quem já estava percebendo que o mal o estava afundando, que já estava preparado para fazer a sua mudança interior. A primeira entidade a se aproximar foi uma senhora que se ajoelhou à frente suplicando: benfeitores de cima, que vos congregastes nesta casa em serviço de luz, livrai-me da aflição. Piedade, piedade. O nosso instrutor, atendendo-a imediatamente, permitindo sua passagem, e no pátio, ao lado, contou em prantos que se mantinha há muito tempo num edifício próximo, segregada por carrascos impassíveis que exploravam suas antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e socorro. O orientador a consolou, bondoso, e prometeu amparo. Logo após, surgiram dois velhos, rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência num hospital. Revelavam-se possuídos de imenso terror. Não se conformavam com a morte. Temiam o desconhecido e mendigavam esclarecimentos. Padeciam de verdadeira loucura. Curiosa dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores que em grande bloco não permitiam que ela se aproximasse do filho, instigando-o à embriaguez.
Outra veio solicitar recursos contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que não lhe dava oportunidade de oração. A corrente de pedintes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gúbio se converteu, de repente, numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Gúbio ouvia um por vez, como um terapeuta, e em busca de ajudar um espírito, instituiu um pronto-socorro. Dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, se alinhavam agora ao lado da residência de Gabriel, sob a determinação de Gúbio, que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral. Antes, porém, que o dia terminasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Procediam das próprias colônias que tínhamos visitado, e um deles, com grande assombro para mim, foi claro na comunicação dos propósitos de que se achava inspirado. Ele suplicou, emocionando a todos pela inflexão de voz. Ele dizia: salve-me dos juízes cruéis, não posso mais. Não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário enfrentar as maiores dores, eu enfrentarei de bom grado, preferindo o seu golpe fulminante a regressar. Me ajudem, aspiro a nova estrada com o bem. Apelos como esse foram repetidos muitas vezes. Enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam no vasto recinto de que dispunhamos, nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. Confesso que me senti à vontade. Então, nos dividimos em 2 setores distintos. Organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando de espaço a espaço, era preciso abrir novos lugares no extenso grupo de ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, pronunciando rogativas comovedoras. Todavia, nosso orientador aconselhou que a entrada fosse privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. De há muito aprendi que uma dor maior sempre consola uma dor menor, e me limitava a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Então, sem presunção, André e Eloy ajudaram Gúbio na tarefa de doutrinação. Não no sentido de ficar pregando, como ele mesmo acabou de dizer, como a gente acabou de ouvir, sem doutrinação da minha parte, ou seja, eles doutrinavam, não no sentido de ficar pregando, mas sim terapeuticamente. Ou seja, este não é mais o André Luiz, aprendiz das obras anteriores. Agora ele já começa a verdadeiramente trabalhar, e começa a trabalhar com humildade, sempre colocando Gúbio como aquele que realmente sabe, como aquele que resolve, aquele que é superior.
Percebem que tudo isso está acontecendo na casa de Margarida? Ou seja, enquanto a vida deles está fluindo normalmente, tudo aquilo está acontecendo ali mesmo, sem que eles tivessem a menor consciência. Mas só podia estar acontecendo porque havia harmonia no ambiente. Ambiente limpo física e espiritualmente. E aí eu fico pensando que naquela situação de desarmonia, de dar audiência às más notícias, também abrimos espaço para os trabalhos desarmônicos. Por isso, ao invés de bem-estar, existe a dor de cabeça, o mal-estar. Porque ao invés daquela terapia de grupo que André descreve que está acontecendo, há toda uma articulação para o mal. Gente, pensa nisso. E aí André continua, conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes em deploráveis condições perispiríticas que, por gentileza, nos expusesse a experiência de que foi objeto. A infortunada concentrou a atenção de todos em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido e começou penosamente. Ai de mim! Ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impôs com a morte do meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento e sufoquei as reflexões diante do futuro que se avizinhava. Esqueci o lar, os filhos, os compromissos assumidos e me precipitei no vale fundo dos sofrimentos inenarráveis. Há 15 anos, precisamente, vagueio sem pouso, como uma ave imprevidente que aniquilou o seu ninho. Leviana que fui. Quando me vi só e aparentemente desamparada, entreguei meus pobres filhos a parentes caridosos e sorvi, louca, o veneno que desintegraria meu corpo menosprezado. Supunha reencontrar o esposo querido ou me chafundar no abismo da inexistência. Todavia, nenhuma realização e nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso levoeiro de lama e cinza e em vão clamei socorro, à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de chagas, como se o tóxico letal me atingisse os mais fundos tecidos da alma, gritei sem destino certo. A essa altura, porque a emotividade interceptava a sua voz, interferi perguntando de modo a fixar o pensamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? Ah, sim, fui até lá, ela disse, tentando se dominar. Mas, para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados, que confiei a parentes próximos, provocava neles aflição e enfermidade. As irradiações de minha dor alcançavam os seus corpos tenros, envenenando a carne delicada deles, através da respiração. Quando compreendi que a minha presença introduzia neles pavoroso vírus fluídico, fugi aterrada. Gente, pensa numa expressão atual. Vírus fluídico. E ela continua: é preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo que infligir a eles sofrimento sem causa. Experimentei medo e horror de mim mesma. Desde então, perambulo sem consolo e sem norte.
É por isso que venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. E aí, André esclareceu, né, prometendo colaboração junto a Gúbio, né? Ele disse: convença-se de que receberá os recursos que pleiteia por intermédio da prece. A pobrezinha se sentou mais calma e, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de nos relatar a experiência de que era vítima, roguei atenção em torno das palavras que pronunciaria. Fitei-o vigilante e notei o singular brilho nos seus olhos. Parecia alucinado, abatido, com expressão típica de loucura crônica. Falou aflito. Permita-me perguntar? Respondi surpreso. Perfeitamente. E ele disse: que é pensamento? Não aguardava a pergunta que me foi desfechada, mas, centralizando minha capacidade receptiva no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. Presta atenção no que ele diz. O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Ou seja, o pensamento é essa atmosfera ao nosso redor. Temos um certo padrão de pensamento e isso não é fácil mudar. O estranho cavalheiro, um tanto atormentado, disse: a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? André responde: indiscutivelmente. Que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Auxilie a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência. Pedi com interesse fraternal. O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom da minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que vagava no seu íntimo com frases incisivas, quentes de sinceridade e dor. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava a brincadeira maliciosa e com ela o gosto da excitação, estendendo minhas criações à mocidade dos meus dias. Não consegui posição de evidência nas galerias da fama, quer dizer, no auge, né? Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando a perigosos pensamentos. Depois do meu desencarne, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que não me deixam em paz, e enquanto isso ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas que eu não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre, em enorme quadrilha de espíritos perversos e brincalhões que me tomavam por aparelho invigilante das suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no meu próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia, que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que em vão intentariam praticar sem a minha ajuda ativa.
Acontece, porém, que abrindo os meus olhos à verdade, a esfera em que hoje respiramos, em vão busco me adaptar a processos mais nobres da vida. Quando não sou atribulado por mulheres e homens que afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas à minha própria imaginação. Me parecem a personalidades autônomas, se bem que são visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, me acusam e riem de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que o meu pensamento e a minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade dos meus semelhantes. Investem contra mim, me vaiam e castigam o meu brio como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu como um alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco. Havia nos ouvintes significativa expectação, apesar da calma reinante. O infeliz deixou de falar titubeamente, demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e, correndo aos meus braços, bradou: Ei-lo! Ei-lo! Que chega por dentro de mim! É uma das minhas personagens da literatura fecinina, ou seja, obscena, né? Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica, e tem as mãos crispadas, vai me enforcar. E levando a mão à garganta, denunciava aflito: serei assassinado, socorro, socorro. Os demais companheiros perturbados e sofredores ali presentes se alarmaram desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas sustei o tumulto que se iniciava. Eu vou parar porque não vai caber.